O que eu sinto é que, apesar de nós termos ajudado a construir o país, e não temos o valor devido. Esse país, que se diz país brasileiro, mas parece que nós não somos todos brasileiros. Tem uma parte de brasileiro e uma outra parte de trabalhador. Na associação nós somos 106 famílias, você entendeu? O problema maior nosso aqui que nós estamos querendo é fazer a regularização do bairro, né? Eu já resido aqui há 6 anos. Foi quando nós começamos a nossa luta por moradia, porque até então a gente era esquecido. Ninguém sabia que a gente existia. A gente está entre correntes. O brasileiro, o cidadão, o campineiro trabalha, todos nós trabalhamos. As pessoas trabalham muito e moram mal. Foi uma luta muito grande para entrar aqui, foi um sacrifício tremendo. A gente entrou com a polícia atrás, junto com a gente. Então foi muito duro para entrar, para conseguir ficar aqui. E com arma na cara, tudo. Ficou aquela noite praticamente presa aqui com os policiais. Até que veio uma ordem, que nós tínhamos os advogados, que já tinha feito o BO lá, de ocupação, que a gente tinha entrado, fez o BO e eles não precisavam tirar nós, que não tinha nem o reclamante do lugar. Aqui era um hotel, são 56 quartos, né, que eu acho que ele estava chegando a se graduar na 4 estrelas, né, e está há mais de 22 anos, estava há mais de 22 anos abandonado. Nós fizemos essa ocupação vindo de vários lugares de Campinas. A gente organizou as famílias que elas não eram contempladas, né, na Secretaria da Habitação nem a Coab. A Coab, ela tem eu creio que é um perfil, né, um perfil político. Por que que eu falo que é um perfil político? Por conta de ser uma família tradicional. Ela não contemplam pessoas de mais de 50 anos, ela não contempla jovens casais que não são heterossexuais, né, que é uma família tradicional. Então, assim, muitas das famílias, elas questionavam isso. Eu mesma já fiz cadastro, eu sou cadastrada há 20 anos, a minha filha tem 20 anos. E ela nasceu em Campinas, eu moro em Campinas, ela nasceu na maternidade de Campinas e eu nunca fui contemplada em nenhum programa habitacional de Campinas. A prefeitura nunca deu respaldo sobre a moradia. Existe uma dinâmica muito perversa, muito cruel nesse processo, que é quando a gente olha a alguns programas habitacionais ou alguns investimentos, como foi o próprio Minha Casa Minha Vida, se colocou um aporte muito grande de recursos, né, exemplificando com esse programa, para a produção de moradia.
e se vendeu muito a ideia de que ele ia ajudar muito a diminuir o déficit. Só que a a Fundação João Pinheiro, IBGE e outros órgãos de institutos de pesquisas que cuidam trazem essas pesquisas quantitativas e qualitativas quanto ao déficit, eu não posso categorizar e entender o déficit só como a falta de moradia como produção. Existem outras categorias também. Então, acho que as ocupações, elas trazem um pouco né, tentam refletir essa necessidade, né, de mostrar que também o déficit ele é complexo e tem que ser inserido essas questões. Tem que se olhar também outras propostas, como moradia de aluguel ou reforma de moradia, melhorias habitacionais. Então, a gente não está falando só de favela, a gente está falando de outras categorias que também necessitam de um acesso. Muitos de fora falam assim, são um bando de desocupados, a gente ouve isso. Não tem o que fazer, tá roubando o que é dos outros. Isso a gente está careca. Mas tem dono, tem dono isso daí, vocês estão roubando. A pessoa lutou para ter isso daí, vocês vão e tomam. A gente não vai e toma. A gente vai, a gente quer achar o dono para regularizar isso, para comprar até dele, para entrar em acordo dele. Porque se ele tivesse amor, o que ele tinha deixado mesmo, o prédio dele, ele não deixava chegar há tanto tempo. Igual aqui foi 25 anos. Não tinha torneira aqui em cima, não tinha chuveiro, não tinha pia, não tinha nada. Ocupação no começo não é felicidade. Felicidade você vai ter depois que você regularizar. Por enquanto, você vai ter só sacrifício. Tudo que a gente pede aqui, não posso fazer, que é irregular, aí eles jogam tudo no Ministério Público. Que o Ministério Público não deixa, que o meio ambiente não deixa. Isso vem rolando aí há 22 anos. Chácara Sol Nascente, quando ele nasceu com o nome de Sapê. Isso em 87 foi feito um loteamento de chácaras, eram 100 chácaras que foi loteadas. Eu cheguei aqui no final de 98 para 99. Quando vem crescendo o bairro também vem os problemas, né? Ele não era visto pelo poder público, ele não era visto por ninguém, estava jogado e começou a crescer, começou a chamar a atenção muito das autoridades e aí tentaram retirar o pessoal daqui, fazer uma alocação para outro local, né? Mas não, assim, o pessoal bateu o pé, não se entregou. Eu vejo como a área aonde a gente está localizado, o local, você entendeu? Eu acho que o local incomoda muito. Então, esse é o meu ponto de vista. Pode ser que o prefeito esteja errado, ou os vereadores que veem isso daqui, mas eu vejo assim como uma especulação imobiliária. Você entendeu? O bairro a região está crescendo muito ao nosso redor. O que acontece? A área começa a se tornar valorizada, né? Então, eu vejo, o meu ponto é isso aí. Então, para a prefeitura é muito mais fácil ela retirar o pessoal daqui e colocar num lugar mais distante do centro e ficaria mais fácil para eles trabalhar com a nossa área aqui. Esse é o meu ponto de vista, né? Aqui começou com um grupo de moradores aqui de Jardinópolis, que eles são pedreiros, mas plantam, gostam muito de plantar, são agricultores também.
E aí eles começaram desde lá da Copagás, do início lá da Copagás na Anhanguera, e eles veio plantando. Então, por onde você vem andando aqui, você vai vendo pés de banana e tem muito mais lá para dentro. Aí, como foi ficando maior a plantação, assim, teve a necessidade, até porque também pagava aluguel, de construir para ficar mais perto da plantação, cuidar, até porque, por causa da pista, muita gente... Você plantava, no final você não colhia, eram os outros que colhiam. Foi assim que iniciou. É uma região que ela se formou principalmente no período auge do café, né, com grandes propriedades da escala para exportação, né? Então eram grandes propriedades que atendiam o mercado global. Então propriedades que eram do tamanho de municípios. Então essa formação, né, ela depois com a ferrovia, que começou um processo de urbanização mais intenso, ela trouxe muita gente para vir trabalhar nessa produção agroexportadora, mas não deu um lugar para essas pessoas morar. Então a gente vai vendo que nas franjas das cidades do interior é onde costumam ter essas ocupações. Que elas estão, na maioria das vezes, assim, em loteamentos, em áreas públicas de loteamentos, grandes loteamentos que foram executados nessa franja do urbano com o rural, né, e que não foram cuidados e realmente assim, a mesma elite da época cafeeira, escravocrata, é o que domina ainda essas regiões, né? É o mesmo pensamento, é a mesma forma de cidade, é uma mesma forma de exploração, né? Hoje, graças a Deus, eu estou com 87 anos. Daqui eu nasci em 1933. Eu conhecia que essa região muito aqui tinha muito café, muito algodão, tinha arroz, tinha feijão, muito mantimento. Hoje não tem. Como é que o pobre vai viver? O acampamento ele já existe há 10 anos, está indo para 11 anos. O pessoal entrou na área da linha férrea, na divisa de Cordeirópolis. Aí eles vieram descendo para Araras, todas as famílias de Araras mesmo. Muitas pessoas lá fora criticam e julgam nosso movimento. Ah, porque vocês invadiram o que existe aquilo. Nós não invadiu, nós simplesmente ocupamos uma área do governo que estava desativada, estava cheia de lixo, era cemitérios de carro roubado, limpamos, cuidamos e fizemos delas a nossa moradia, porque nós não temos condições de pagar aluguel, porque se nós tivéssemos condições de pagar aluguel ou comprar uma casa, jamais a gente passaria o que a gente passou aqui, morando em barraco, com sol, chuva, falta d'água, falta de energia. Somos irregulares, sim, porém consolidados hoje. Esse plano de investimento que se deu, né, de dispersão industrial em direção ao interior do estado, é nesse momento que essas usinas justamente elas vão se estabelecer aqui na região, né? Ela contribui muito para esses índices, indicadores de produtividade, desenvolvimento econômico, né? Mas como a gente anda por aqui, a gente percebe, né, esses grandes latifúndios que se estabelecem, né, para a produção da cana-de-açúcar. Elas têm um grande papel, uma importância grande do ponto de vista político, elas conseguem interferir muito, né, nas decisões políticas, porque inclusive ocupam politicamente os espaços de decisão, né, tanto do legislativo como no executivo, as usinas, né, de modo geral, e essas famílias elitistas, elas assumem, né, os papéis de decisão nas cidades desse interior do estado. E aí, de novo, você tem, né, essa dimensão econômica tomando todas as decisões possíveis e que interferem de maneira muito direta na vida das pessoas. O espaço é pequeno, para eles que plantam muito, estão acostumados, o espaço é muito pequeno.
né? A gente está aqui nesse meio, são 500 metros. E do outro lado, são quilômetros, usado para uma só pessoa, para um só enriquecer. É a origem de um país colonial, né? Para mim, colonial, escravocrata, né? E que existia para servir ao poder central da Europa. A gente teve, por exemplo, nessa formação dessa sociedade, dessa maneira, né? A gente tem a Lei de Terras, que é 1850, que libera a terra para poder ser comprada, comercializada, vendida, etc. No entanto, a gente vivia um sistema escravocrata, né? Onde só os donos dos escravos poderiam comprar essa terra. Os escravizados eles foram jogados na rua, não pegaram uma fatiazinha daquilo que eles trabalharam. Então a gente teve uma mudança de ordenamento político, mas não mudou o ordenamento territorial, ficou mantido como se a gente fosse uma colônia. Então eu acho que esse é o grande gargalo que a gente tem hoje, é sair da condição de colônia e dividir a terra que não foi dividida, porque se você pegar e resgatar a história, você sabe quem são as famílias que trabalharam lá, que são as famílias que foram escravizadas e que deveriam ter um pedaço de terra, né? Não tem e acaba indo para a favela e para as ocupações. Meu dia a dia, aqui onde estou, nesse barraco, levanto de manhã, preparo o meu alimento um pouquinho de manhã, que é o café da manhã, que é muito simples o nosso café. Faço o meu medicamento, conforme eu disse para vocês, que uma máquina velha, a manutenção tem que ser feita corretamente para poder manter trabalhando, fazendo alguma coisa. Depois, dou uma volta no acampamento, eu planto uma coisinha, planto outra, eu mexo com uma coisinha, mexo com outra. Aqui é a minha vida. Sem esse sonho, é capaz que eu já tinha morrido. A sociedade civil ela tem um papel muito importante. A gente sempre ouviu isso do meu pai e da minha mãe, né, da força que a sociedade civil tem. Né. Eu não tinha muita noção até então. Eu comecei a me interagir melhor com essas questões quando houve a necessidade mesmo. Quando a gente se viu naquele processo de tudo organizado, mas e agora? Nós vamos ficar só aqui no bairro? Não, nós vamos ter que ir além. Nessa época eu não conhecia a FACESP, eu não conhecia a CONAN. E aí eu comecei a falar, nossa, é isso que a gente precisa no meu bairro, é trabalhar em rede, que era aquele conceito de fortalecer, né, junto com outras entidades. Eu entro primeiro para a CONAN, aí no ano seguinte tem o congresso da FACESP, e aí eu entro também para a direção da FACESP, que são as nossas duas entidades, uma nacional e uma estadual, né, que faz a luta junto com as associações de moradores. O mais marcante é de ver todas as famílias na câmera, acampada, dormindo em barraca, em lona. Passamos os primeiros 4 dias no chão, sem colchão, sem nada. E todas ali, pais, mães, filhos, até parentes foram lá nos ajudar. Nós fizemos almoço na câmera, nós fizemos janta, nós fizemos café da manhã. Até pessoas, moradores de rua, comeu com a gente no acampamento. Então, assim, a mais marcante é ver a união do nosso povo numa luta para conquistar o nosso pedacinho de chão. É o local que eu escolhi para viver. E é o lugar que eu amo de viver. Você entendeu? Só que a gente também, não é porque a gente escolheu para morar aqui, a gente vai morar de qualquer jeito, né? Tem que ter as infraestruturas do mesmo jeito que aquele pessoal tem lá em cima. São essas coisas que me deixam mais revoltado. Por isso que eu luto por melhoria, que eu luto pela melhora do bairro, porque eu acredito que isso aqui é o cantinho que eu escolhi para viver. O papel da sociedade civil, o papel dos movimentos, o papel da assessoria é esse, assim, acho que esse embate é um campo de disputa, é uma arena de disputa e sempre vai ser. Ela tem que continuar, porque pode ser nadar contra a maré, muita gente fala, assessoria é nadar contra a maré, é um campo de atuação do arquiteto, vocês ficam sempre...
Mas é assim que tem que ser, porque senão a gente vai ser engolido por um processo que ainda mais de injustiça social, ainda mais de desigualdade, né? E a gente não quer a desigualdade, a ideia é combater a desigualdade. Não é porque ela ocupou, né, um imóvel que é um elefante branco para o município, não cumpre a função social dele e ele está ali parado. Por que não ocupar? Por que não ocupar? Porque aquele imóvel parado, que função que ele vai ter? Quem vai pagar a conta? A luz daquele imóvel bilhardário, bilionário, quem paga? A água, quem paga? Enquanto que as famílias carentes ficam na mesma carência, sem água, sem luz, sem respaldo, pagando aluguel sem nenhuma consequência, sem nenhuma dignidade. Ou ela paga aluguel, ou ela come. Sou descendente de escravo. Na verdade, quase todo preto, quase todo negro é descendente de escravo. Mas eu não sou descendente, né? Porque a minha avó era escrava. Minha avó nasceu na época da lei do ventre livre. Eu fui liberto naquela ocasião, porque libertaram os negros naquela época, e eu também fui liberto, porque os negros foram libertos. Só que aconteceu uma coisa que poucas pessoas sabem. Quando libertou, e no dia 13 de maio de 1888, poucos pretos não sabem, que foram libertos, mas teve que continuar trabalhando com fazendeiro, porque não tinha terra, não tinha nada. É o que eu falei há pouco tempo. Se nós continuar sem terra, então vamos continuar escravos, não vamos trabalhar. Então, queremos terra para isso, para cada um trabalhar, ser livre. Assim, vai ter fome zero. Se não, com nós sem terra, vai ter fome zero não. Porque cana não alimenta ninguém não. Eu acredito que é só uma reforma agrária, fundiária, uma reforma urbana mesmo para mudar esse contexto. Então é um novo ordenamento, é um ordenamento que não teve com o fim da escravidão, que não teve com o fim da colônia, né, que não teve com o fim da ditadura, tudo isso foi mantido. Então realmente assim, a gente tem que ter coragem para falar que precisa revolucionar esse ordenamento territorial e redividir esse Brasil.